não pode desistir. Prossiga, o céu está logo ali. Mesmo quando tudo estiver tão difícil, olhe para a cruz e veja o sacrifício que Jesus fez por ti, que Jesus fez por ti. Prossiga. Graças a Deus, paz do Senhor Jesus a todos essa noite. Quem está feliz, está sentindo a presença de Deus. Que bom que você veio a esse lugar tão maravilhoso, tão especial. E nós estamos muito felizes, agradecidos a Deus por ver a presença de Deus se manifestando aqui nesse lugar. Eu quero, desde já, antes de adentrar a palavra de Deus, deixar aqui os meus agradecimentos aqui, especialmente que é o pastor Moura e a sua digníssima esposa, esse trabalho do Semiso, que tem sido bênção. E nós estamos honrados essa noite por estar aqui juntamente com ele. E também quero agradecer aqui a minha esposa, a Daliane, que está aqui e está sempre nos acompanhando no nosso ministério. E a todos os obreiros que aqui estão essa noite, uma retaguarda linda de obreiros, um exército que veio para adorar o nome do Senhor Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia essa noite, pegue comigo a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo na Epístola aos Colossenses, no capítulo de número 2 e o verso de número 13. Quero ler uma palavra que Deus colocou aqui, assentou no meu coração, e eu gostaria que você pudesse me acompanhar essa noite. Colossenses, capítulo 2 e o verso de número 13. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, e tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava em suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Até aqui a leitura. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu quero, de modo objetivo essa noite, trazer uma palavra ao teu coração, visto de que já fomos impactados esta noite pela palavra de Deus, pelos louvores aqui entoados. E eu quero, uma vez mais aqui, chamar a sua atenção para a revelação da palavra de Deus. E o Espírito Santo assentou o meu coração a lhes falar essa noite dentro desse texto, e lhes mostrar de uma forma bem abrangente, bem sistemática dentro da palavra de Deus, de que Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. Quantos aqui têm um relacionamento com Deus e entende esta verdade? A palavra de Deus vai nos mostrar que Deus, Ele sempre procurou se relacionar com o ser humano. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para o mistério da sua palavra, nós vamos entender que Deus, Ele nos seus propósitos eternos, Ele determinou que haveria de se relacionar com o ser humano. E nós vamos encontrar isto e esta grande verdade desde o Gênesis até o Apocalipse. E a Bíblia Sagrada tratando o ser humano em uma questão de dívida, uma questão de débito que existe aqui esta noite de nós para com o nosso Deus Criador. Mas Deus, em seus propósitos eternos, Ele encontra uma solução, Ele encontra algo maravilhoso para nos revelar aqui essa noite. E eu vou encontrar isso a partir do Gênesis, o livro das origens, quando Deus, Ele criou os céus e também a terra. E a palavra de Deus vai começar descrevendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus escrita no livro do Gênesis, escrita na linguagem hebraica, vai dizer-nos que Deus, Ele
cria as coisas a partir do nada, porque o verbo bara, criar, vem a partir do nada. Diferentemente do homem, Deus ele não precisa de matéria-prima para formar nada. Deus não precisa da madeira, do barro para poder fazer ou produzir alguma coisa. Mas a Bíblia Sagrada vai nos ensinar e vai nos dizer que Deus ele criou todas as coisas a partir do nada, porque só Deus tem o poder de trazer à existência coisas que não existem. Quantos podem glorificar a Deus por isto aqui esta noite? Deus então, ele criando o ser humano, ele vai também manifestar na criação a presença do Espírito de Deus, a qual já foi aqui mencionada essa noite, e me chama a atenção que o Espírito de Deus, ele vem se revelando, ele vem se movendo em todo o percurso da criação. E já no verso de número 2 diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Em outras traduções vai dizer que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face do abismo, porque o abismo significava os oceanos e as águas eram profundas. O Espírito de Deus foi enviado à terra com um objetivo pelo Deus Pai Criador, e esse objetivo ele começa a se manifestar na ação do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não é estagnado, não é parado, mas o Espírito de Deus, ele é um espírito de movimento. E se você veio aqui essa noite para receber mais deste Espírito, eu quero dizer para você, você não vai ficar aí parado, porque ele vai se manifestar e ele vai se mover sobre a sua vida. Quem acredita nisso e pode levantar sua mão para o céu e dar um glória a Deus aqui esta noite. O Espírito de Deus se move sobre a face da terra, e Deus então, ele faz a criação do ser humano. E então Deus diz a sua palavra que ele sopra no homem o fôlego de vida. E quando Deus sopra no ser humano o fôlego de vida, acredito eu que não fosse somente o oxigênio, mas acredito que sobre ele veio então o Espírito de Deus. Porque eu quero dizer uma verdade para você essa noite: o Espírito de Deus não foi enviado à terra para andar sobre as águas ou para andar sobre as montanhas, mas o Espírito de Deus foi enviado para habitar dentro de mim e dentro de você que estamos aqui esta noite para adorar o nome do Senhor, porque eu e você somos templo e morada do Espírito de Deus. Você foi escolhido por Deus, e dentre todas as coisas que Deus criou e entregou ao ser humano, a criação tão bela, proclamando a grandeza de Deus, o poder de Deus, dentre toda a riqueza da terra, o maior presente, o maior privilégio que Deus nos deu foi receber o seu Espírito sobre nós. Quem está entendendo isso esta noite pode glorificar, porque não há riqueza maior na terra do que ter sobre a sua vida a efusão e a manifestação do Espírito de Deus. Agora, o que eu vou falar aqui essa noite é muito sério, porque a palavra de Deus vai nos dizer que todos os dias, sem exceção, Deus fazia questão de descer no jardim do Éden e conversar com o ser humano e dialogar com ele. Deus fazia questão de se relacionar com o ser humano. Eu quero dizer para você, você veio buscar a Deus, você está interessado em falar com Deus, Deus está mais interessado ainda nesta noite em manifestar sua glória sobre a sua vida. Aleluia, porque se você está aqui para buscar a Deus, Deus também quer manifestar sua glória sobre a sua vida. Quem acredita, levanta a sua mão e dê um glória a Deus essa noite. Deus fazia questão de se relacionar com o ser humano, e aqui que entra uma questão de grande risco, porque nós vamos encontrar dentro da Bíblia que o ser humano não valorizou a presença do Espírito Santo. Nós vamos encontrar dentro da Bíblia que o ser humano não valorizou o privilégio da manifestação e do relacionamento de Deus com o ser humano. E você vai encontrar que 6 capítulos após o livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus ele olha para a face da terra e Deus se decepciona. Deus está entristecido, ao ponto do tradutor que escreve na língua portuguesa dizer: Deus então se arrependeu de haver criado o ser humano. Acontece que a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus não se arrepende de nada. Deus é perfeito, mas o escritor, quando diz que
Deus se arrependeu de haver criado o ser humano, Ele estava expressando a profunda tristeza de Deus, de olhar para a face da terra e ver que o ser humano não estava obedecendo à voz dEle, ver que o ser humano estava distanciado da palavra dEle, ver que o ser humano não estava valorizando a presença dEle. Isso aqui é muito forte, porque Deus olha para a terra e diz assim: eu vou destruir a terra. Mas de repente os olhos de Deus percorrem a terra, e diz a Bíblia Sagrada que Deus encontra um homem. E quando Deus encontra este homem, Deus parou seus olhos sobre ele, e diz a Bíblia no Gênesis capítulo 6, a partir do verso de número 4: porém achou graça a Deus aos seus olhos a um homem chamado Noé. Sabe por que você está aqui esta noite? Porque Deus se agradou da oração de alguém, porque Deus ainda está olhando para o remanescente fiel, para aquele que permanece com aliança diante de Deus, e que não quebrou o seu relacionamento com Deus. Sabe por que nós estamos aqui, pregadores, nesta noite? Não é porque nós somos melhores do que alguém, mas nós estamos aqui porque há orações de pais, de mães, de familiares, de pessoas na nossa retaguarda, de irmãs de círculo de oração, que estão clamando pela nossa vida e estão sustentando através desta oração. A boa mão de Deus está sobre a sua vida. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Oh, aleluia. Agora, o que me chama a atenção em Gênesis capítulo 6 e o verso 3 é que Deus olha para a terra e diz assim: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Em outras palavras, o meu espírito não insistirá mais com o homem. E agora este Espírito Santo que estava sendo distribuído de forma deliberada, sem limitações, agora parece-me que Deus, Ele restringe a presença do seu Espírito. E o que Deus faz aqui não é em vão, porque Deus diz: eu não vou mais insistir, eu vou restringir, para que as pessoas saibam, e esta é a lição de Deus, para que as pessoas saibam dar valor ao meu espírito, saber o quanto custou, aleluia, para que nós pudéssemos ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então Deus limita a sua presença para nos trazer uma lição. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que apenas 3 classes de pessoas é que recebiam a presença do Espírito de Deus de uma forma ousada, de uma forma maravilhosa. E essas 3 classes eram os sacerdotes, que uma vez por ano adentravam ao lugar santo dos santos, e ali a Shekinah de Deus descia, e eles contemplavam a nuvem de fumaça de Deus naquele lugar. A segunda classe de pessoas eram os profetas, que Deus usava para falar a sua vontade, para expressar a vontade de Deus diante do povo. E a terceira classe de pessoas eram os reis, os quais Deus usava para vencer as guerras para o povo de Israel. E o Espírito de Deus estava limitado entre algumas pessoas, para que as pessoas soubessem da importância, para que as pessoas pudessem dar valor ao Espírito de Deus. E aqui eu gostaria de um pouquinho de silêncio agora, para te falar algo muito sério. O Espírito de Deus não é um objeto que você pega quando você quer, e quando você não quer mais, você devolve ele em uma gaveta. O Espírito de Deus não é um objeto que você pega quando você vai pregar. E agora que eu vou pregar, eu vou pegar o Espírito de Deus, e depois que eu terminar de pregar, eu devolvo o Espírito de Deus no lugarzinho dele. Não é deste jeito, não é desta forma. O Espírito de Deus não é um objeto, não, meu irmão. O Espírito de Deus, ele não é para ser usado por você, mas é o Espírito de Deus que deve nos usar. É o Espírito de Deus que quer usar a sua vida. Você é instrumento de Deus nesta terra, escolhido por Deus para ser usado como um grande ganhador, uma grande ganhadora de almas. E eu quero perguntar essa noite: quantos querem se deixar ser usado pela presença do Espírito de Deus aqui esta noite? Oh, aleluia. O Espírito de Deus
é o bem mais precioso e Deus limita a sua presença, mas perceba, esta nunca foi a vontade perfeita e agradável de Deus, porque Deus não quer limitar a bênção na sua vida, Deus não quer limitar o agir dele na sua vida, Deus não quer que você seja abençoado pela metade, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, Ele revela a sua glória de forma plena, e se Deus te escolheu, a plenitude da glória dEle vai se manifestar sobre a sua vida. Então eu vou olhar para uma palavra de Deus e vou ver que Deus, limitando o seu espírito, não estava satisfeito com esta situação, mas diz a palavra de Deus, o projeto de Deus era que todos fossem cheios do Espírito Santo. Porém, você vai entender e vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada uma dívida, e esta dívida é que nós tínhamos pecado, nós estávamos nos nossos pecados, e a Bíblia vai dizer que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estamos da glória de Deus. Mas de repente, Deus nos seus projetos eternos, Ele manda e envia o seu único Filho, Jesus Cristo, aleluia, para pagar um alto preço por mim e por você, para nos restaurar a sua presença, para nos restaurar aquilo que nós tínhamos perdido. Então vem Jesus, e de modo extraordinário, Deus, Ele revela a plenitude do Evangelho. Preste atenção, Deus, Ele revela a sua glória por intermédio da natureza, e Paulo vai dizer que ninguém vai poder um dia chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia que Deus existia, porque todos estão vendo a natureza diante dos seus olhos, e ela revela que Deus existe. Esta é uma parte da revelação da glória de Deus. Agora, a plenitude da revelação da glória de Deus, ela vem em Cristo Jesus e na misericórdia por Ele manifestada. Porque Jesus chega pregando uma palavra nunca antes anunciada, nunca antes falada. E as pessoas que ouviam Jesus, como eu queria estar no meio daquela pregação, no meio daquele congresso, no meio daquele culto. Porque o comentário das pessoas era que este homem fala como que quem tem autoridade. Ele não é como os escribas e fariseus, mas ele fala e ele também vive aquilo que ele está falando. E se não bastasse isso, de repente Jesus para a sua pregação, ele para a sua prédica, e ele olha para o paralítico e diz assim, paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico se levantava e começava a andar, e o nome do Senhor Jesus era glorificado. Aí o cego estava ali no cantinho, de repente Jesus dizia, abra os teus olhos, e o cego era curado para a glória de Deus, e passava a enxergar. Você está entendendo que Jesus, Ele veio não somente para falar, mas para mostrar e para revelar para todos nós que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus prega a grande verdade, e Jesus, Ele conclui a sua missão na terra no momento em que Jesus, Ele é condenado. No momento que Jesus foi condenado por rebeldia, Jesus foi condenado e levaram falsas testemunhas diante do sinédrio, e ali eles disseram que Jesus era um rebelde. Ali aquelas pessoas que receberam tantos milagres não conseguiram intervir, porque a pessoa de Jesus, ela afetou a classe alta, as pessoas de grande status, os sacerdotes da época, eles precisavam parar Jesus. E o que me chama a atenção é que o local que Jesus, ele foi condenado, e o local que é colocado a cruz sobre os seus ombros, eu pude estar lá no ano 2014, no pórtico de Pilatos, lá em Israel, e eu pude chorar naquele lugar, e ver o percurso que Jesus fez, carregando aquela cruz, e padecendo de forma tão grande, porque Jesus é condenado, e Jesus é levado para ser chicoteado, e cada chicotada daquela que Jesus levava, pedaços de carne de Jesus eram arrancados, e há um estudioso, um escritor que diz que o pulmão de Jesus, ele já era visível e exposto. As pessoas viam o pulmão de Jesus trabalhando do lado de fora. Jesus tem que carregar aquela cruz. Colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos.
Jesus precisa sair da cidade e ir até o lugar chamado Gólgota, ou caveira. E quando Jesus chega naquele local, a palavra de Deus vai dizer que Jesus lhe é pregado as suas mãos naquela cruz. E aí nós cantamos o hino 291 da nossa harpa cristã, que diz assim, ó: rude cruz se erigiu, porque a cruz foi erigida, e Jesus estava pendurado naquela cruz, pagando um preço altíssimo. O preço da restauração foi alto, e ali Jesus é erigido, e ali Jesus então é condenado. A Bíblia Sagrada vai nos relatar no Evangelho de João o último brado que Jesus deu. E o último brado, eu faço a minha conclusão. E eu quero dizer para você que Jesus deu o brado: está consumado, para cumprir a sua missão. E é por isso que eu e você estamos aqui esta noite. No original do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a linguagem universal da época, porque hoje nós temos o inglês, naquele tempo seria então a linguagem grega. Jesus ele brada dizendo: tetelestai, está consumado. Este brado que Jesus deu, ele tem 4 aplicações, e aqui eu vou encerrar. Jesus ele estava dizendo assim, ó: a vitória é nossa. Aleluia. Este brado é um brado de vitória, porque na guerra, quando o exército ia para a batalha, e quando terminava aquela batalha, mensageiros vinham à frente dizendo: vencemos, tetelestai, e vencemos a batalha está concluída, e nós somos vencedores. Você e eu esta noite aqui somos vencedores, para a glória de Deus, e o nome dele está sendo glorificado neste lugar. A segunda aplicação desta palavra é que quando o pintor pintava o quadro e estava próximo de concluir, então na conclusão ele escrevia: tetelestai, está feito, está terminado. Mas o que me chama a atenção é a aplicação no meio monetário, porque nós lemos aqui essa noite que há uma dívida. E quando as pessoas tinham uma dívida na época, não existia o SPC ou Serasa, mas existia uma placa, uma inscrição que era colocada à porta da casa da pessoa. Imagina o vexame, imagina a vergonha. Acabou o crédito, e quando colocava-se aquela inscrição à porta, então todos sabiam: o crédito se acabou. Mas de repente, aquela pessoa achava um recurso, achava uma forma, ou alguém emprestava um valor, um irmão pagava a dívida, e quando pagava a dívida, não se arrancava a placa da porta, mas se inscrevia abaixo da placa: tetelestai, está pago, está feito. Aí vem Jesus e brada na cruz: tetelestai, está pago, a dívida está paga. E agora entra o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, e os nossos pecados foram cravados na cruz, quando Jesus ele paga o preço do meu e do teu pecado. Portanto agora nenhum mal vai nos afetar, nada poderá nos separar do amor de Deus, e o Espírito de Deus agora nos é restaurado, porque diz Jesus: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador, e eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador sobre vós. E diz a palavra de Deus que aqueles que estavam ali esperando a promessa do Pai não fizeram nada sem que a presença do Espírito de Deus fosse confirmada sobre a vida deles. Eu quero dizer para você esta noite: você não pode fazer nada, você não deve dar um passo sequer, se sobre a sua vida não estiver a efusão, a manifestação, a direção do Espírito de Deus. Quantos querem receber esta noite a glória de Deus sobre a sua vida? Aleluia, o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque Jesus pagou o preço, Jesus gravou na cruz os nossos pecados, e hoje nós estamos aqui para receber mais da sua glória. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite. Aleluia. Muitas pessoas não entenderam o valor do Espírito Santo. Muitas pessoas não entenderam que Jesus pagou um preço caríssimo, o preço de sangue. Aleluia. Foi caro.
Aleluia. Hoje você pode receber. Todos podem ser cheios. Todos podem receber, porque Jesus pagou esse preço. Aleluia. Eu quero fazer uma oração aqui esta noite. Enquanto nós vamos orar, eu gostaria que você nessa noite pudesse receber a glória de Deus sobre a sua vida. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, nessa noite pudesse receber o batismo com o Espírito Santo. Daqui à minha frente até lá, ao final deste pavilhão, Deus vai se manifestar. Eu quero que você nessa noite pudesse ouvir a voz de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. E nesse momento, enquanto nós orarmos, Deus vai curar pessoas nesta noite. Deus vai tocar na vida de pessoas. Pessoas que estão distanciadas da presença de Deus vão ser tocadas. E pessoas que entristeceram o Espírito de Deus, Deus está falando com você esta noite. Há uma reconciliação, há uma noite de transformação para a sua vida, há uma noite que Deus vai bradar no teu coração. E esta noite você não vai ver só mais um evento, mas você vai ver as marcas do sangue, aleluia, que foi vertido naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Eu quero que você nesse momento levante as tuas mãos para o céu, e você vai começar a orar, e você vai passar agora a ouvir a voz de Deus, porque crente que é crente e tem o Espírito de Deus, ouve a voz de Deus sobre a sua vida. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, nesta noite, mediante a tua palavra, homens e mulheres que aqui estão, pregadores do Evangelho que aqui estão, ó Deus, nós ministramos a tua presença, nós ministramos esta noite a tua glória, nós ministramos esta noite milagres neste lugar, nós ministramos esta noite que aqueles que chegaram aqui desanimados, aqueles que chegaram aqui, Senhor, abatidos, angustiados, Senhor, quem sabe chegaram aqui pensando em desistir, mas a tua palavra, ó Deus, esta noite que conforta, o teu Espírito que consola, ó Deus, e nesta noite tu, Senhor, vai renovar, vai fortalecer, vai transformar e vai tocar daqui da minha retaguarda esta noite. Todos os pregadores que aqui estão, recebam a porção da glória de Deus, receba lá atrás, receba aqui do meu lado direito, receba, homem, receba em nome de Jesus. Quantos estão recebendo e podem dar um glória nesta noite? Oh, aleluia.